Nós estamos a caminho do Pangualuquém. Pangualuquém é um município que hoje pertence à província do Bengo, já foi Kwanza Norte, e é lá que coincidentemente nasceu há quase 70 anos um jovem chamado Maurício Bernardo Borges. Este jovem, coincidentemente, sou eu. Eu espero encontrar velhos amigos, caras conhecidas que nunca mais vi. Espero ver aquele acolhimento característico dos panguenses, que é fazerem um fungo quente assim de imediato com uma carnezinha de caça e marufo. Tudo de bom que eu tenho hoje foi alicerçado lá no Pangualuquém. Enzo já está. Enzo já budiu há tempo. Mas onde é que estava? Estava mesmo aqui. Estava mesmo aqui. Que nesses cobrozinhos é onde estava a casa onde eu nasci. E... Sabe o teu Tijuão? Eu não. Tijuão, Atrás de mim está o hospital, o famoso Hospital Dr. Serra. Dr. Serra era o médico que nos anos 60 estava aqui, branco, português, é claro. E é aqui que eu vim trazido muitas vezes pelos meus pais, saído hora da banza, hora da benza, porque eu adoecia muito e tinha um problema de anemia que prevalece até hoje. E então eu era receitado um medicamento muito amargo, que se chamava Alcopar. Era um pó amarelo que se misturava com água. Então eu levei a minha vida a vir aqui nesse hospital do Dr. Serra por causa desse Alcopar. Se não fosse o hospital, eu não estaria aqui hoje. Contrariamente ao que eu vi na escola, folgo em saber que o hospital está remodelado, está requalificado. Eu estive cá há uns 4 anos atrás, vim fazer a doação de um ecógrafo ao hospital, já estava de facto em remodelação. Hoje encontro já na sua fase terminal. Estou bastante satisfeito de ver o que eu estou a ver aqui. Este é o grande rio Nzenza, que separa a província do Bengo para a província do Kwanza Norte. Portanto, aqui terminou o município do Pangualuquém. Esse município do Pangualuquém, que já foi Kwanza Norte, já foi Uíge e até já foi Luanda. Portanto, estamos aqui no fim do município do Pangualuquém. O nosso sonho, crianças, era chegar aqui. Depois, nós não tínhamos como chegar aqui. Distância. E, quer dizer, seria a revelia dos nossos pais, então a surra seria maior, porque isso, quer dizer, até chegares aqui e voltar, arrasta o quizango de todos os tamanhos. Mas foi um bom sítio, como vê, tem areia de praia, portanto faz-se bem praia aqui. Lá ao fundo, onde está aquela estrutura, é usada agora, está lá no miúdo, hoje é usada para pescar. Antigamente era um ponteco, agora é usada para pescar. E agora tem que dentro daqui para esse lado.
Estamos aqui num ambiente que me remonta à minha infância, porque nos anos 60 na minha terra era habitual, depois das lides da escola e da lavoura, acompanhando os pais, sentávamos à volta de uma fogueira para contar histórias, para trocar abraços com amigos, colegas, para uns piscares de olhos. E esse ambiente hoje, de facto, sinto-me como nos anos 60 na minha terra. Fui motorista do presidente Agostinho Neto. E nessa qualidade eu fui a pessoa que conduziu o presidente Neto do Futungo de Belas para o Lago 1º de Maio, para a proclamação da independência. E para além dessa função, eu também fui o fiel depositário das 3 primeiras bandeiras que vieram de Portugal e as bandeiras de Angola. O presidente Neto não as tinha visto porque o camarada Manuel Rui Monteiro aconselhou que ele visse a bandeira só no 1º de Maio. Foi assim que eu, para além de levar o presidente, também levei as 3 bandeiras. Uma foi içada na noite de 10 de novembro, no 1º de maio, e a segunda no dia 11, às 8 da manhã, no Palácio do Povo, que é atualmente o Palácio Presidencial. Olha, hoje o sentimento é diferente daquele que eu tinha em 1975. Hoje, de facto, depois da cena passar, é que eu reconheço que foi um ato bastante majestoso, um ato cheio de dignidade. E a bandeira é bonita. É das mais bonitas do mundo. Não ouso dizer que é a mais bonita do mundo, mas é uma das mais. E sinto hoje um orgulho profundo por ter sido eu a transportar essas bandeiras para se proclamar a independência do nosso país. Olha, o presidente Neto era uma pessoa dirigente bastante disciplinado. Foi aconselhado pelo camarada Manuel Rui Monteiro para que não visse a bandeira antes do dia 10 à noite, e ele sabia que as bandeiras estavam comigo, mas em momento nenhum ele ordenou que eu mostrasse a bandeira. De maneira que, quer dizer, não sei dizer qual seria a reação se ele visse antes, porque não aconteceu. Na altura, talvez devido à minha juventude, não dei a importância que ela tem, não dei a importância que hoje dou. Inclusive, eu na noite do dia 10 de novembro estava aqui na frente da batalha, no Kifangondo, e foi de lá que eu parti para ir mudar de roupa no realojamento do Rangel, onde morava o meu irmão mais velho, com quem eu vivia, para depois ir então ao Futungo buscar o presidente. E eu tinha as bandeiras debaixo da minha almofada na minha caserna. Se eu tivesse dado a importância que ela tinha e que ela merecia, talvez as tivesse guardado num ponto mais, num sítio mais seguro, mais aconchegado. Eu guardei debaixo da minha almofada, tapada, é claro, e também porque sei que ninguém da guarnição entrava na minha caserna, mas pronto, não dei a importância que ela tem, ou que eu dou hoje à bandeira, e ao facto de eu ter sido o escolhido para ser fiel depositário das bandeiras. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola.
Olha, nossa infância era mais fácil jogar futebol, estudar, ir ao cinema fundamentalmente. Ainda há dias, quando estivemos no Pango, Maurício Borges ouviu uma palavra minha que eu disse que já naquela altura, nosso grande divertimento no Pango Alquém era o Miravis Cine, era um cinema ambulante que vinha de Quibaixo para o Pango 2 vezes por semana, às terças e aos sábados. E então esse é o nosso grande divertimento. Depois do domingo, temos a missa obrigatória, depois da missa, o futebol na aldeia, futebol tanto de Sanzula contra Zoata, como dizíamos, Sanzala contra Sanzala, ou solteiro contra casados, que era era um dos jogos mais temíveis, porque se os solteiros perdessem e ganhassem, os casados cortávamos o alimento, tínhamos que comer na casa das nossas mães, não comemos com nossos irmãos que eram casados, por causa da derrota. E nessas situações todas, ao fim de semana, ao terça ou sábado, quase fôssemos ao cinema, repare que já naquela altura, o grupo do Maurício, da Benza, da Banza, da aldeia, do que for, assistimos o filme, eles tinham uma capacidade de traduzir o filme de inglês para o Luango. Era impressionante. A condução durante todo o trajeto, antes do Futunga até o 1º de Maio, em momento nenhum a pessoa se esquecia que levava atrás o dirigente principal da nação e sentia um peso, uma responsabilidade muito grande. De tal maneira que o presidente Neto, e era hábito, quando ele entrasse para o carro, ele determinava a velocidade que nós devíamos andar. E me lembra que nessa noite, dia 10 de novembro, ele disse para irmos a 120 a hora. E eu, para mim, achei que 120 a hora era muito, mas também não podia deixar de obedecer uma ordem do comandante em chefe. Então o que eu fiz foi tentar tapar um bocadinho o velocímetro, o conta-quilómetros, para ver se ele não se apercebesse que eu não estava a 120. Em momento nenhum atingi os 120, andei por ali próximo, mas também em momento nenhum ele fez qualquer comentário em relação à velocidade que nós levávamos, que era inferior à que ele tinha ordenado. Maurício Borges fez parte da delegação que o camarada presidente Agostinho Neto levou a Kinshasa, a primeira deslocação que o presidente Neto fez ao antigo Zaire, né? Em busca, portanto, da pacificação do país, discussão portanto, achou que tinha que conversar com Mobutu Sese Seko, que era o presidente do então Zaire, porque havia problemas sérios portanto, nós, como sabem, houve, a partir do Zaire, ações bélicas, ações belicistas contra Angola. Durante esse trajeto do Futungo ao 1º de Maio, reinou silêncio na viatura. Eu não me atrevia a iniciar ou fazer qualquer pergunta ao comandante em chefe e limitava-me a responder se me fosse dada oportunidade ou palavra, o que não aconteceu. Penso que o camarada presidente também vinha nervoso, a pensar no ato que ia ter lugar, e então eu acho que para ele foi um momento de meditação, enquanto para mim foi um momento de muito nervosismo. Descrever a sensação daquele momento não é muito fácil, porque primeiro passaram-se alguns anos e então alguns aspectos da nossa memória vão se apagando, mas para todos os efeitos é uma sensação esquisita, aquela sensação que é de diarreia, de fome, até de soluço uma pessoa teve. Portanto,
a responsabilidade era tal que pesava sobre os nossos ombros naquele dia que foi uma sessão indescritível, porque era muita responsabilidade, muito peso de responsabilidade, muito stress. E a preocupação era de levar o comandante em chefe ao destino são e salvo. Eu sinto-me valorizado, bastante valorizado pela minha família. Refiro-me à minha esposa, os meus filhos, os meus netos e os meus amigos mais próximos que conhecem essa pequena parte da minha história. Eu sinto-me valorizado, sinto-me respeitado e admirado. Os meus netos permanentemente fazem-me perguntas sobre, enfim, a minha vida militar, sobre a minha vida diplomática, porque depois também eu mudei-me para a vida diplomática. E eu sim, sinto-me valorizado pelas pessoas próximas a mim. Essa ida é antecedida ainda da entrada lógica nas FAPLA em 1974 e é já nessa qualidade que eu vou para Moscou para fazer um curso de reconhecimento e informação. O curso teve duração de 6 meses em Moscou, com mais ligeiras férias de 15 dias na Kirguísia, que era um estado da União Soviética, na Ásia. Na altura eu vinha do Ambo, onde estava em operações militares. Findo o curso, regresso para o Ambo em setembro de 78 e em agosto de 78 sou chamado para integrar a delegação do presidente Neto, que iria ter um encontro com o presidente Mobutu do Zaire na altura, para, enfim, reconciliar os dois países. E foi-me comunicado que eu iria ficar pelo próprio camarada comandante em chefe Agostinho Neto e aí começou a minha vida diplomática. Inclusive, na altura, eu fiz questão de enfatizar que eu tinha deixado a minha AK no Ambo, então eu não estava em condições de exercer nenhuma função sem a AK. E o presidente respondeu-me que eu devia usar a cabeça e já não mais a AK. E eu interpretei que era dar cabeçadas às pessoas. E ele esclareceu que não, que era usar a cabeça, era usar a inteligência para defender o país fora das nossas fronteiras. Para mim foi um bicho de 7 cabeças essa mensagem do comandante em chefe, porque não estava a entender de facto como é que se podia defender o país sem uma AK na mão. Acabei por entender, sei lá, se calhar uns anos depois, eu exerci a função de cônsul de Angola em Kinshasa, portanto, junto da embaixada. Aliás, na altura a embaixada nem sequer ainda existia. Tínhamos um encarregado de negócios, que era o camarada Camudo de Almeida, hoje em memória, e eu era segundo secretário da embaixada e ocupávamos da comunidade angolana e a parte consular. A carreira foi seguindo, eu ia fazendo intervalos entre missões diplomáticas e estadias em Luanda, o que é normal. O certo é que essa situação durou 20 anos. Portanto, eu comecei em agosto de 1978, e fui até março de 1999, no Gabão, onde foi a minha última missão, depois de ter passado por São Tomé e Príncipe, por Portugal e Nova Iorque, junto das Nações Unidas. Durante esses 20 anos, como já disse, fiz bastantes viagens no exterior do país. Inclusive, eu estive dentro da África do Sul ainda no tempo do Apartheid, para regularizar relações entre os países. Estive na Suécia, estive em Abidjan, estive no Peru,
Portanto, eu viajei o mundo durante esses 20 anos que estive em diplomacia. A nível da Europa Ocidental, conheço toda a Europa Ocidental. Estive definitivamente em todos os países da Europa Ocidental, a Europa do Leste, portanto, tirando Moscou, que na altura onde estive a formar-me, não estive mais em país nenhum que eu me lembre. Na Ásia estive em Singapura, estive na Malásia, estive no Japão, nunca estive na Oceania, portanto, na Austrália. Portanto, são esses países que eu conheço. Sei que terei omitido alguns, mas essa é parte dos países que eu conheci. Sempre levantando bem alto a bandeira da Angola. Ele sempre nos deu a liberdade para nós sermos quem nós queremos ser. Ele não foi aquele pai muito rígido que a dizer que vocês têm que ser médicos, têm que ser engenheiros, têm que ser advogados. Não, ele sempre disse, filhos, vão ser o que vocês querem ser na vida. E eu só tenho que agradecer a isso, porque eu sempre gostei de falar, por exemplo, e é por isso que consegui fazer o mestrado em marketing, porque eu sempre gostei dessa coisa da publicidade. Por mais que nosso país, naquela época, não tinha muito disso, mas ele entendeu que era aquilo que eu gostava de fazer. Então, sim, fui à universidade, sim, hoje tenho um mestrado em marketing, porque o meu pai deu uma liberdade de poder me expressar como eu queira. Também hoje sou um músico de renome com vários prémios, porque também meu pai me deixou ser músico, porque também não é muito normal um pai angolano aceitar que seu filho fique horas e horas fora de casa a ensaiar, horas fora do país a fazer performances para vários tipos de públicos, ao ponto de também ir fazer parte dos espectadores nos nossos shows, lugares como Linga Teatro, por exemplo, onde não é comum ver os mais velhos lá, mas você pode encontrar lá o meu pai e a minha mãe num show de rock e hip hop, que é algo incrível. Então, em termos de liberdade, os dois sempre foram muito abertos, sempre nos deram um abraço, sempre abraçaram a questão de nós podemos fazer o que queremos fazer, claro, sempre com responsabilidade e até um certo limite. E isso deu-nos sim a oportunidade de sermos livres, de conseguirmos ter mente própria, de conseguirmos pensar por nós, de criar as nossas próprias ideias e desenvolver as nossas próprias ideias e projetos. Tem um feito em particular que realça quando, em 75, quando ele ainda era a segurança do Agostinho Neto, ele que conduziu o carro de Kifangondo até o 1º de maio para a proclamação da independência. Então eu tenho isso como um marco, né? Que ele conta-nos sempre essa história. E eu, de forma de gozo, digo sempre a ele, se tivesses doente naquele dia ou se não levasse o Agostinho Neto, hoje não estaríamos independentes. Então é graças a ti. Pois. O maior feito foi precisamente o facto de ter sido confiado em mim a guarda das 3 primeiras bandeiras da República, o facto de ter sido eu a levar o comandante em chefe para o 1º de maio para proclamar a independência, inclusive ele ficou em certa medida dependente de mim, porque eu estava na frente de combate em Kifangondo e ele dependia da minha presença no Futungo para poder levá-lo. Portanto, isso para mim foi bastante marcante. E o segundo, penso que foi o facto também de ter sido escolhido para integrar a delegação angolana em Kinshasa, num momento em que havia uma tensão muito grande entre os dois países. Eu tive uma passagem pela Indiama porque durante os intervalos entre uma missão e outra, eu me lembro, foi entre a missão de Portugal e a de Nova Iorque, eu fiquei quase 4 anos em Angola e eu acabei por estudar Geologia na Faculdade de Ciências, onde até fui presidente
presidente dos estudantes, presidente da Associação dos Estudantes de Ensino Superior. Acabei por estudar Geologia e, terminada a minha carreira diplomática em 1999, foi-me dada a possibilidade de eu ir para Indiama e eu, aliás, a meu pedido, porque eu queria ver se de facto era geólogo, porque nunca tinha passado da teoria na carteira, e então fui para Indiama. Só que na Indiama, por causa dos conhecimentos que eu tinha de reconhecimento e informação, fui colocado na proteção e segurança de diamantes. Aprendi bastante, viajei bastante, estive em vários congressos mundiais de diamantes, nomeadamente em Nova York. A África do Sul era todos os anos, há uma conferência que se chama Indaba, que é anual, em Cape Town, na África do Sul. Hoje, esse evento agora passou para Dubai, que pronto, Dubai passou a ser a capital do diamante no mundo, mas tive essa passagem. Eu nasci no Pango, Aluquém, nasci numa lavra, nasci debaixo de um cafeeiro, e então eu tenho aqui um vírus do campo, tenho um vírus da agricultura aqui dentro, que me levou a enveredar para a agricultura depois da minha reforma, embora seja a pior, se não das piores opções que se pode tomar neste momento no nosso país, tendo em conta a nossa realidade, mas este amor ao campo fez com que eu enveredasse para a agricultura. Hoje estou a gerir uma propriedade familiar, que é essencialmente dos meus filhos e dos meus netos, onde temos produção agrícola e também alguma produção agropecuária. A fazenda chama-se Pai Timóteo. Ela é propriedade de uma empresa familiar, que sou eu, minha esposa e os nossos 3 filhos biológicos. A nossa produção principal em termos de agricultura é a maracujá, gigante brasileira, banana pão, ananás e papaya. Em termos de animais, temos gado bovino, caprino, ovino, e temos alguns bicos, nomeadamente galinhas e patos e codornizes. Este ano foi um ano muito mau para nós, porque tivemos chuvas em excesso, o que fez com que parte da nossa produção ficasse inundada e aí afetou necessariamente nas receitas. E consideramos este ano agrícola como um dos piores anos que nós tivemos nos últimos tempos. A agricultura, de facto, é a base e a indústria é fator decisivo. São palavras sábias do presidente Neto e nós devíamos materializar esta palavra-chave. A agricultura tem tem grandes constrangimentos, nomeadamente na obtenção dos créditos agrícolas, nos juros que as nossas instituições financeiras, quer sejam bancos, quer sejam fundos, praticam, acima de 17% ano. Isso faz com que nós estejamos o resto da nossa vida a trabalhar para satisfazer, para pagar essas dívidas. O que o Estado devia fazer, de facto, era primar para uma produção interna agrícola grande, para autossuficiência e até mesmo exportação. E não continuarmos a importar, como temos estado a assistir, desde a cebola, desde coisas mínimas que qualquer agricultor angolano sem conhecimentos acadêmicos elevados consegue produzir, mas nós ainda estamos a importar cebola.
o pai, que é assim que eu chamo, como líder de família, é uma pessoa espetacular. É um excelente pai, um excelente sogro, um excelente avô e uma excelente pessoa. O que eu levo para a vida do meu pai, que eu bebi do meu pai, é perseverança, é ir atrás, sacrificar-se e nunca desistir. Nós somos o que somos hoje graças a eles e nos passaram esse legado de estarmos sempre unidos uns aos outros. Tanto que eles eram tão exigentes que nem no portão podíamos ficar. Então a nossa brincadeira era feita só no quarto, com os brinquedos, aí de nós saíssemos no portão, era problema. E isso nos fez crescer muito unidos entre nós. Nos deu uma educação exemplar. Somos daquelas pessoas que nós quando saíamos, só saíamos em família, com várias famílias, então eu tenho uma recordação muito boa nessa minha infância. E quem dera que nesse momento, nessa fase, muitas casas tivessem uma educação como nós tivemos. São muitos os sonhos que tenho. Talvez um dos mais relevantes é ver o nosso país normalizado em todas as suas vertentes. Instituições funcionais, credíveis, quer dizer, realizar o sonho que nos levou a nos integrarmos nas FAPLA em 1974, o sonho que nos fez sacrificarmos como nos sacrificamos pelo país e sentimos que ainda não atingimos aquilo que era nosso sonho na altura. Então, o meu sonho principal é que nós atinjamos o nosso sonho de 1974. Olha, eu aconselhava os jovens a seguirem bons exemplos. Não quer dizer que seja eu o bom exemplo, mas que sigam bons exemplos, que pensem permanentemente no país, que pensem permanente no desenvolvimento do país. O desenvolvimento do país é participar na produção, é participar na reconstrução do país de forma honesta, abnegada e honesta. Eu quero ser lembrado como um filho de Angola que deu o seu contributo no momento de terra idade e continua a dar até o último dia da minha vida.